Olá, querido aluno, querida aluna, querida família. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e hoje nós vamos falar um pouquinho dos textos narrativos para o 7º ano. Lembrando mais uma vez que as nossas videoaulas são apenas complementos das aulas que você tem na sua escola com o seu professor. Eu sou professora. Valorize. Bom, vamos lá então. Olha só. Texto narrativo. Quando eu digo para você narrar, o que vem à sua cabeça? Na verdade, esse é um dos primeiros tipos de texto que a gente tem contato. Na nossa infância, quando leem para nós contos de fadas, eles estão lendo narrativas. Quando nós ouvimos algum acontecimento, quando algum amigo conta para você o que aconteceu, ele está falando para você, né, em forma de uma narrativa. Então, as narrativas, elas estão presentes na nossa vida desde muito cedo, né, todos os dias. A gente ouve e a gente produz narrativas. Mas olha só, eu trouxe aqui para você agora, para a gente analisar, e antes de aprofundar um pouquinho nas características e na estrutura desse gênero textual, dois textos, texto 1 e texto 2. Ambos são narrativas, mas eu quero que você perceba aí quais são as diferenças e quais são as semelhanças entre eles, certo? O texto 1 se chama 100 Dias entre o Céu e a Terra e o autor se chama Amir Klink. Vamos lá. Noite escura, sem céu nem estrelas, uma noite de ardentia. Estava tremendo. O que seria desta vez? A resposta veio do fundo. Uma enorme baleia com o corpo todo iluminado. Passava exatamente sob o barco, quase tocando-lhe o fundo. Podia ser sua descomunal cauda, de envergadura talvez igual ao comprimento do meu barco. Passando por baixo de um lado, enquanto do outro, seguiam o corpo e a cabeça. Com o seu movimento verde fosforescente, iluminando a noite, nem me tocou, e iluminada seguiu em frente. Com as mãos agarradas na borda, estava completamente paralisado por tão impressionante espetáculo. Belo e assustador ao mesmo tempo. Acompanhava com os olhos e a respiração seu caminho sob a superfície. Manobrou e voltou-se de novo. E, mesmo maravilhado com o que via, não tive a menor dúvida. Voei para dentro, fechei a porta e todos os respiros e fiquei aguardando deitado, com as mãos no teto, pronto para o golpe. Suavemente tocou o leme e passou a empurrar o barco, que ficou atravessado à sua frente. Eu procurava imaginar o que ela queria. Olha só, então aqui um relato, né, do Amir Klink, a gente percebe aqui, né, que ele está no barco, ele está olhando para o céu, para as estrelas, e de repente ele tem um contato, né, com uma baleia. Bom, texto 2. A lebre e a tartaruga. A lebre estava se vangloriando de sua rapidez perante os outros animais. Nunca perco de ninguém. Desafio a todos aqui a tomarem parte numa corrida comigo. Aceito o desafio, disse a tartaruga calmamente. Isso parece brincadeira. Poderia dançar à sua volta, por todo o caminho, respondeu a lebre. Guarde sua presunção até ver quem ganha, recomendou a tartaruga. A um sinal dado pelos outros animais, as duas partiram. A lebre saiu a toda velocidade. Mais adiante, para demonstrar seu desprezo pela rival, deitou-se e tirou uma soneca. A tartaruga continuou avançando, com muita perseverança. Quando a lebre acordou, viu-a já pertinho do ponto final e não teve tempo de correr para chegar primeiro. Então, nesse caso aqui, né, a lebre acabou subestimando a tartaruga e no final ela se deu mal, não é mesmo? Bom, e o que esses dois textos têm em comum? São narrativas, não é mesmo? Você consegue identificar semelhanças, você consegue identificar diferenças. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais. Olha só, o texto 1 mostra, através de um relato de experiência, né, um relato aí da viagem do Amir Klink, cenas da memória desse famoso navegador. E ele é autor, inclusive, de outros livros que ele relata outras viagens. Então, no texto 1, a gente tem um relato de uma experiência real, algo que realmente aconteceu. Então, ele descreve ali com detalhes, né, as percepções que ele teve, o que aconteceu naquele momento da viagem, quando ele se defrontou ali com uma baleia. Já o texto 2, ele fala de uma história de animais, né? Uma fábula, que inclusive tem uma moral, tem um ensinamento no final. Então, ela ilustra ali o comportamento humano que quer nos ensinar alguma coisa.
E esse texto aqui, né, ele traz também uma narrativa, ele traz uma sequência de fatos, ele descreve acontecimentos, mas que não são reais, né? A gente não consegue imaginar, né, como realidade uma tartaruga e uma lebre conversando, apostando corrida, uma subestimando a outra, né? Então aqui a gente tem um texto, né, que é narrativo também, mas é um relato de uma experiência real, que realmente aconteceu, e aqui também uma narrativa, mas se trata de uma fábula, né? Então é um texto aí de ficção. Olha só, então o que eles têm em comum? Eles têm um acontecimento, um fato, uma situação, né, o que aconteceu, como aconteceu. Eles têm em comum também personagens, né, que são com quem aconteceu, né, as pessoas que estavam presentes ali, que participaram dos acontecimentos. A gente tem também espaço, tempo, né, onde, quando. A gente tem o narrador, que é quem está contando. Então, ambos os textos têm características aí de narrativas. O primeiro é uma narrativa não ficcional, porque traz uma história vivida e relatada por uma pessoa. Já o segundo é uma narrativa de ficção, em que o autor cria no mundo, né, da imaginação uma história narrada por narrador e vivida por personagens. Inclusive, no texto 1, a gente pode observar que os personagens aí, né, o próprio narrador, que é o navegador, né, e uma baleia, um animal. Já no texto 2, que é a fábula, a gente tem dois animais, né, que conversam entre eles, né, que apostam corrida, enfim. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, o texto narrativo, ele se trata de um relato feito por alguém de algo em uma sequência de acontecimentos. Essa sucessão de acontecimentos é chamada de enredo e considera um período de tempo e de espaço. Quem assume o papel de narrar, contar, relatar algo é o narrador. O narrador relata os acontecimentos vividos pelos personagens. E esse narrador, de acordo com como ele se posiciona na história, ele tem inclusive algumas classificações. Daqui a pouco a gente fala disso. Então, esses textos narrativos, eles podem ser divididos em alguns gêneros. A gente tem o conto, que é uma narrativa curta que gira em torno de um acontecimento que pode ser real ou fictício. A gente tem a crônica, que é uma narrativa mais informal e que geralmente trata temas aí do nosso cotidiano, nosso dia a dia, uma narrativa mais curtinha, com poucos personagens. A gente tem a fábula, que também costuma ser uma narrativa mais curta, que geralmente tem personagens aí que são animais, né, e é geralmente ficcional e transmite uma mensagem, uma moral, um ensinamento no final. Nós temos também a novela e o romance, que são bem parecidos. A novela é uma narrativa longa, que se desenvolve em torno de um personagem principal. O romance também é uma narrativa longa, mas geralmente ele tem várias tramas, né? Então ele é mais longo que a novela, é mais extenso, tem mais personagens, né? Tem mais acontecimentos, tem mais desdobramentos aí, né? Nessa sequência de acontecimentos. Bom, então vamos lá. Na estrutura da narrativa, o que a gente geralmente tem? A apresentação, que é a introdução da história, né? Vai apresentar aí o contexto, quem são os personagens, aonde vai se passar essa história, quando. Depois o desenvolvimento é a parte realmente que vem a narração, né? Ele vai relatando os acontecimentos na sequência. Depois a gente tem o clímax, que é a parte mais emocionante, né? Que a gente fica tenso, e agora? O que vai acontecer? E o desfecho, que é a conclusão, aí, o final, né? Da história e da narração. Bom, então, falando dos tipos de narrador. Se o narrador, ele conta a história e faz parte da história, e geralmente essa narrativa ela é feita na primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós, ele é chamado de narrador-personagem. Se o narrador, ele conta a história, mas ele não participa diretamente dessa história, ele não faz parte da história, só observa, como o próprio nome diz, ele é um narrador-observador. E essa narração geralmente é feita na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, ele ou eles. O narrador onisciente, ele é um pouco diferente. Por quê? Ele conhece todos os detalhes da narração. Então, ele vai fazer, inclusive, às vezes, alguns flashbacks, né? Ele vai trazer algumas memórias, ele conhece o presente, o passado, ele faz previsões de futuro na história. Então, é como se ele pode até participar da história, né? Mas ele tem ali, ele conhece a história, o desfecho, todos os acontecimentos que estão por trás, todo o contexto. Então, além dos personagens e seus pensamentos, né, ele conhece o presente, passado e futuro da história, os personagens, seus pensamentos, e na maior parte das vezes ele usa a terceira pessoa, né? E algumas vezes a primeira pessoa também. Então, é como se fosse um narrador mais completo, né? Ele participa, ele conhece os personagens, ele sabe o que eles estão pensando, ele conhece o passado deles, ele faz projeções de futuro, como se ele estivesse dentro, né, do personagem, soubesse o que ele está sentindo. Bom, então, narrador, personagem, observador e onisciente. Vamos lá.
Tipos de personagens. Conforme a importância desses personagens na história, eles podem ser chamados de principais e secundários, né? Os principais a gente chama de protagonistas. E os secundários, que são menos importantes, aparecem menos, a gente chama de coadjuvantes. Essa informação também é importante. Bom, e agora um joguinho para a gente praticar e fixar um pouquinho dessas informações que a gente passou agora sobre o texto narrativo. Vamos lá? Bom, então retomando algumas informações. É um texto que conta uma história por meio de uma sequência de fatos. O narrador conta a sequência de eventos e apresenta o conteúdo principal. Bom, esse texto é o quê? Narrativo, descritivo, expositivo ou dissertativo. Bom, então esse meio aí, né, de contar a sequência dos acontecimentos e dos fatos é característica do texto narrativo. Como é composta a estrutura de um texto narrativo? Opção A, introdução, argumentação e conclusão. Opção B, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Ou opção C, introdução, narração e desfecho. E aí, letra B, né? Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Essa é a mais adequada. O narrador é a pessoa que conta uma história. Ele pode ser observador e personagem, letra A, apenas personagem, letra B. Letra C, personagem onisciente, ou letra D, observador, personagem e onisciente, letra D. Então, ele pode só observar, ele pode fazer parte, né, ou ele pode ser aquele narrador, né, que tem as percepções aí dos personagens, os sentimentos, faz as previsões, os flashbacks. Olha só agora, é a sucessão de acontecimentos formado pelos eventos do personagem em um determinado espaço de tempo, em determinado tempo e espaço. Então, sucessão dos acontecimentos formados pelos eventos dos personagens em determinado tempo e espaço. O que é isso? Narrador, personagem, enredo, tempo ou espaço. É um enredo, né? Então, essa história em si, né, a sucessão dos acontecimentos é um enredo. Participa da história como um personagem, podendo ser o principal ou mesmo o secundário. Então, ele só participa, né? Então, observador, personagem ou onisciente. Bom, então, ele é personagem. Em uma narrativa, são as pessoas que estão presentes na história. Se forem muito importantes, são chamadas de principais ou protagonistas. Quem são? São os narradores, os autores ou os personagens. Quem participa, personagem. Tipo de narrador que conhece a história de modo que observa e relata os fatos. Então, ele observa e relata, né? Mas ele não participa. Então, narrador, observador. Em uma narração, determina o período em que a história se passa. Bom, o período que a história se passa é o tempo. É aquele que conhece toda a história, sabe tudo sobre os outros personagens, inclusive seus pensamentos e ideias. Bom, então esse é o narrador onisciente. Em uma narrativa, é o local onde ela se desenvolve. Ele pode ser físico, social ou mental. Então, o local a gente está falando de espaço. Não se classifica como texto narrativo o conto, a crônica, a fábula, o romance, a novela ou a resenha. Qual não é considerado um texto narrativo? A resenha. Os textos analisados, né, o texto 1, 100 dias entre o céu e o mar, de Amir Klink, e A Lebre e a Tartaruga são, respectivamente, vamos lá, crônica e conto, relato e fábula, conto e crônica, ou novela e romance. Bom, é um relato e uma fábula. Oh, muito bom. E aí, acertou todas junto comigo? Tenho certeza que sim. Vamos então prosseguir com a aula de hoje. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos especificamente sobre os textos narrativos, vimos como eles se classificam, vimos qual a estrutura deles, os tipos de narrador, analisamos também duas narrativas, vimos semelhanças e diferenças. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá!